Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Sempre de volta, no mesmo dia e, espero, sempre no mesmo horário também. Padre Anselmo, tudo bem? Estamos sendo bem claros? Sim. Você tem uma responsabilidade grande de representar todo esse contingente. Exatamente, graças a Deus tudo bem. É sempre uma alegria muito grande estar aqui aprendendo um pouco mais, contribuindo de algum modo, e sempre eu e o padre conversamos e a gente conversa que às vezes é muito mais fácil levantar questões e provocar perguntas depois de um texto tão bem explicado do que simplesmente ter a cultura textual e o domínio para fazê-lo chegar até nós que bebemos da palavra de Deus. Mas é uma alegria muito grande estarmos aqui meditando sobre as Escrituras. Nós estávamos naquele famoso versículo das falsas testemunhas, não é? Exatamente. Nós Bem, estamos aqui. Eu disse que Jesus, com toda a verossimilhança, deve ter pronunciado uma palavra forte, violenta, contra o templo. Agora, você fez um questionamento. Por que Exatamente. essa palavra não está no final do Evangelho? Os três sinóticos colocam a purificação do templo na Semana Santa, nos últimos dias de Jesus. E parece que eles têm razão. Porque para Jesus tomar uma atitude violenta, deveria ter um certo status. E um status se adquire pouco a pouco. Não no primeiro dia, não no segundo dia. Então, os sinóticos colocando a purificação na Semana Santa, me parece que são mais lógicos. João, por razões suas, retirou o episódio do seu lugar natural e o colocou no início da vida pública de Jesus. No capítulo 2 da vida pública de Jesus, o episódio da purificação do templo. Mas João não foi claro com relação a uma palavra violenta que Jesus tenha pronunciado, a não ser que levemos em conta a discussão após a purificação do templo. Destruirei este templo e em 3 dias o reedificarei, sem reiropoietos ou arreiropoietos, sem mãos humanas e nada de mãos humanas. Mas o evangelista nos faz os judeus perguntar a Jesus, ou melhor, nos informa que os judeus perguntaram: 46 anos foram necessários para a construção desse templo e tu o reedificarás em 3 dias? E o evangelista, numa nota parentética, nos informa a nós muito cortesmente. Ele falava do templo do seu corpo. Quando ele ressuscitou dos mortos, os seus discípulos compreenderam o que ele dissera e creram nas palavras dele. Qual é o templo não feito por mãos humanas na teologia cristã? Qual é? Ou quais podem ser? Vamos enumerá-los. Em primeiro lugar, o corpo do ressuscitado. O corpo de Cristo, como falamos. Né? Seria um novo templo na teologia cristã. Em segundo lugar, o corpo dos nascidos na água, pelo Espírito. O corpo dos discípulos de Jesus, a igreja. Em outras palavras, a igreja. Seria o corpo de Cristo, é a teologia paulina. Em terceiro lugar, a Jerusalém celeste, que desce do céu como esposa para o Cordeiro. São 3 maneiras de se entender
um corpo não feito por mãos humanas. Certo? Agora, Marcos tinha tudo isto em vista? Eu não sei, e não sei se alguém pode garantir que sim ou que não. Quando ele faz esta afirmação aqui, ou ele coloca esta afirmação na boca das falsas testemunhas, ele diz que esse testemunho era falso. Ele não nega que Jesus, talvez João aqui tenha mais razão, ao colocar a purificação do templo no início, que se recordava que no início Jesus tinha feito uma afirmação não bonita, violenta, com relação ao templo. Me está seguindo? Sim, o raciocínio? Pois é. Agora, como isso foi feito 2 anos e meio antes, era possível que essa palavra violenta não soubesse mais ninguém exatamente o seu teor. Então, havia verdade e não verdade nesta acusação. Ela era ao mesmo tempo, mas sob aspectos diferentes, verdadeira e falsa. Mas aí o senhor explica, então, isso numa chave muito dialética, sabe? Uma coisa... Ela era verdadeira e falsa. Como que uma coisa pode ser ao mesmo tempo facilitando... Mas não sob o mesmo aspecto. Facilitando para a cabeça do telespectador, como que uma coisa pode ser ao mesmo tempo verdadeira... Não, ao mesmo tempo não. Ela pode ser verdadeira e falsa, mas não ao mesmo tempo. Não sob o mesmo aspecto, então. Não o mesmo aspecto. Como entender isso, padre? As próprias folhas das árvores são verdes na primavera e amareladas no inverno. No inverno. Está aí. Um exemplo banal. As mesmas folhas trocam de cor. Mas as cores são diferentes, mas não ao mesmo tempo. Agora, por que não admitir, padre, que possivelmente Jesus não tenha falado isso precisamente porque estas palavras aqui só podem ser entendidas na língua grega? Não seria mais fácil? E o sabor destas palavras aqui está exatamente no trocadilho de vocábulos. Agora, o que nós podemos dizer, e eu disse o princípio, mas não o fim, é que esta acusação era ao mesmo tempo verdadeira e falsa. E, portanto, ao mesmo tempo não. Sob aspectos diferentes, era sob o mesmo aspecto. Vamos dizer, verdadeiras e falsas. Em tempos diferentes. Devemos imaginar que esta afirmação aqui não se deu apenas na boca de Jesus. 2 anos e meio no início do ministério. João foi muito lógico ao colocar esta palavra, esta afirmação, no início do ministério de Jesus. Agora, ela continuou a ser repetida de maneiras diversas. E continuou a ser repetida, destruirei este templo, até mesmo depois que Jesus morreu. Então nós temos 2 grupos de pessoas. Os judeus não convertidos ao cristianismo, que zombavam dos cristãos, dizendo: onde estão as profecias do vosso mestre? Elas não se deram. 40 anos já se passaram. Olha que belo templo. Olha que beleza. Olha que luminárias. Quer dizer, cadê o templo, né? Onde está a sua destruição? Está aí a prova de que o vosso mestre era um falso profeta. No ano 70... o templo foi abaixo. O templo foi abaixo pelos romanos, Tito e os romanos.
E muitos cristãos viram por detrás das águias romanas a mão de Deus, que castigava duramente os judeus por terem feito o que fizeram com Jesus. Quem tinha razão? Foi justamente a época em que este evangelho aqui foi escrito. Quem estava com a razão? Nenhum dos dois grupos. Nem os judeus que zombavam do cristianismo porque aconteceu, e nem os cristãos triunfalistas, porque não era esta a intenção de Deus. Simplesmente punir e nada mais. Aqui vem a teologia implícita de Marcos. Esta frase é inteiramente verdadeira no sentido de que alguns discípulos de Jesus aceitaram toda a sua mensagem, aceitaram a sua paixão, beberam o seu cálice, foram com ele à morte e agora podem participar da ressurreição. Para estes, o templo continua em pé, mas não feito por mãos humanas, e sim a igreja. Dá para entender? Depois do intervalo, nós voltamos com mais reflexão e mais perguntas, inclusive. Padre Anselmo, foi bem entendido ou é melhor reexplicar? Bom, foi bem entendido, mas o problema é de ordem crescente porque o fato, ele não é tão simples. Comecemos com a ação purificadora do templo. Para os sinóticos, com toda verossemelhança, se deu na Semana Santa, no final do ministério. João pode ter percebido que esta ação poderia ser transposta para o início do Evangelho, não tanto pela ação em si, mas pela frase de Jesus. Pela lógica do enunciado. A tal frase, destruirei este templo e em 3 dias edificarei um novo. Que eles não compreenderam, mas Jesus falava do seu próprio corpo. Até aí está tranquilo. Até aí está tranquilo. Sim. Tudo bem. Esta frase, uma frase violenta, pode ter mudado de tonalidade, distorcida, repetida, alongada, ao longo né? de todo o ministério de Jesus. Quando se chega no Sinédrio, ela vem à tona, mas não vem à tona na sua pureza. E por isto o evangelista pode dizer que ela é ao mesmo tempo, mas sob aspectos diferentes, verdadeira e falsa. Jesus falou sim alguma coisa, mas não exatamente com estas palavras aqui. Certo? E isto continuou depois da morte de Jesus. Um grupo de judeus não convertidos atiçava e zombava dos cristãos. Onde está o vosso mestre? Onde está o verdadeiro profeta? Olha a beleza do templo, 40 anos depois. Ou seja, a profecia dele não adiantou de nada, né? Porque o templo está erguido. Não se cumpriu. Por outro lado, quando chegou o ano 70, os cristãos deram a resposta. Atrás das águias romanas estava o castigo, a punição de Deus pelo que fizeram com Jesus. Quem tinha razão? Para esse evangelista, nenhum dos dois. Isto é, era preciso se embeber da doutrina de Jesus, aceitar Jesus, beber o cálice de Jesus, morrer com Jesus, se fosse o caso, e depois sim viria uma coisa nova. Aí sim, aqueles que perseverarem até o fim, aí sim viria
um templo não feito por mãos humanas, que Paulo chama a igreja. Quando o Senhor nos trouxe ainda no outro bloco, né, uma possível teologia de Marcos a esse respeito, o Senhor falou que era preciso então que os discípulos estivessem lado a lado com Jesus do início ao fim, inclusive passando pela morte para depois receber o prêmio. Trazendo isso para a gente, Padre, isso supõe seguir um caminho, né? Mas no caminho pode haver traições, pode haver fugas. Pode haver altos e baixos. Exatamente. Pode atalhos, haver regressões. E o que fazer? Rezar com humildade todos os dias e confiar em Deus. Agora, Padre, o receber este novo corpo, ou o ser colocado nele, neste novo corpo, que é o corpo de Jesus, é o corpo de Cristo, como o Senhor já falou. Esse é o verdadeiro sinal de um novo tempo. Certo, mas o ser colocado neste corpo, para que os nossos telespectadores entendam, a igreja, pelo menos no credo católico, acredita que é uma graça de Deus. Se é graça de Deus, então depende em primeiro lugar dele. Tudo depende em primeiro lugar de Deus. Tudo. Tudo. Na ordem natural e na ordem sobrenatural. Tudo depende diretamente ou primariamente de Deus. Mas também isso não exclui o esforço e a participação humana. Não exclui. Somente com humildade, somente bebendo o cálice da paixão, se forma um novo tempo. E não como acusação aqui, ou como isto na boca dos acusadores, que não tinham esta teologia. E por isso Marcos diz, era falsa. Dá para entender? Sim, sim, sim. Quer dizer, o pensamento de Jesus, ele voltou à tona no Sinédrio, porém ele estava cheio de mentiras agora, né? Ele estava cheio de inverdades, né? Ele estava deturpado, parcial, né? Setorial, tudo isso. E por isso Marcos pode chamá-lo de falso. Né? Mas o mais importante não é isso. O mais importante é o que vem logo a seguir, no 60. Levantando então o sumo sacerdote no meio deles, interrogou Jesus dizendo: Caifás, nada respondes? Que testemunham estes contra ti? Ele, porém, ficou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote o interrogou de novo: és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E paremos por aí. Isto aqui não é a reprodução fiel de um verbal do que se passa numa corte judicial ou numa delegacia de polícia. Isto aqui é uma catequese feita ou escrita alguns anos depois para cristãos. Devem ter feito muitas perguntas a Jesus e Jesus deve ter respondido a muitas delas e ter ficado calado, quem sabe, com relação a outras. Nós nunca saberemos como se passou esta sessão, porque ela infelizmente não foi gravada. E embora ninguém tenha feito o voto de silêncio dos sinedritas que lá estavam, também, por outro lado, nenhum discípulo de Jesus estava lá presente. Como poderiam saber de tudo? Marcos aqui resume catequeticamente, nos anos 70, o que todo cristão estava ansioso por ouvir da boca do próprio Jesus. Ego eimi. Não. Eu sou? Não? Em Marcos, não. Ah, isso é em João, né? És tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Agora,
Jesus responde, eu sou. Mas aqui, à primeira vista, parece uma conversa de surdo com mudo. O que Caifás entendia por Messias? O sucessor de Herodes o Grande, o último rei da Palestina. Era isso que Caifás entendia? Só isso podia entender. Mas isso não é uma intuição da sua parte como exegeta? Não, intuição por quê? Mas ele não podia entender outra coisa. Messias é um rei. O último rei de acordo foi... com a tradição do Antigo Testamento, é o grande rei, libertador de Israel. O último rei foi Herodes. És tu o sucessor de Herodes o Grande? E Jesus responde, eu sou. Jesus poderia responder isto? Nesse sentido? Não. Não. Portanto, você está vendo que isso aqui é uma conversa de surdo com mudo? Ô padre, mas seria então essa a razão de Jesus ter ido a Herodes? Não, isso completamente... só fala... A transferência, o transferimento de Jesus a Herodes, só Lucas fala. Mas não entra aqui. Mas não entra aqui. Não entra aqui. Mas você entendeu? Sim, sim. Messias é muito maior, cristãmente falando, do que sucessor de Herodes o Grande. Do que um rei. Ainda que fosse nacionalista. Messias é muito mais na concepção cristã. O termo passou por uma evolução violenta na concepção cristã. E só depois de ter passado por essa violenta transformação, Jesus poderia responder, eu sou. E a segunda, o Filho do Deus bendito, podia ser a segunda pessoa da Trindade? Cabia isto na boca de... Claro que não. O que significa isto? Claro que não. O Filho do Deus bendito. Significa uma adoção, uma filiação adotiva. Na melhor das hipóteses, como se esperava que fosse o Messias. Um filho adotado por Deus, como eram os reis de Jerusalém. A essa pergunta, assim entendida por Caifás, Jesus poderia responder, eu sou? Não. Também não. Também não. Então, como é melhor entender esta pergunta aqui e esta resposta? Entendê-la como forjada pelo evangelista, colocada na boca de Caifás, para que Jesus desse a resposta adequada e os cristãos ouvissem da própria boca de Jesus, num momento dramático da sua existência, em quem eles confessavam a sua fé e quem era Jesus. Então, um versículo banhado de profunda cristologia, né, padre? De profunda cristologia. Porque ele, inclusive, vai subindo à direita do poderoso e vindo com as nuvens do céu. Quer dizer, uma cristologia muito alta, né? Exatamente. Onde os dogmas vão se definindo. E uma frase dessas, Caifás não podia entender nada. Exatamente. Isso sim. Tá claro? Sim, tá muito Um claro. pouco difícil, talvez, né? É, difícil porque isso aqui é pensamento, né, padre? É reflexão, né? Nós temos que parar por aqui. Eu acho que caminhamos pouco, mas fizemos bastante, né? Exatamente. Nestas últimas 4 semanas. Sim, sim. E nós queremos agradecer ao nosso querido telespectador que sempre nos acompanha e desejar a você e a sua família uma boa semana e continuemos juntos. Isso é Sagrada Escritura. Lentidão, paciência, morosidade, porém ativa e coração aberto. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.